Oi, gente, bem-vindos mais uma vez ao canal Perspectiva Jurídica. Vamos então dar sequência ao nosso top 10 de súmulas e OJs do TST para a primeira etapa do exame de ordem, tá? Bem, a gente vai começar agora a falar sobre a súmula 428 do TST, que já caiu algumas vezes no exame de ordem, que é sobre sobreaviso e prontidão, que ela é danada para instigar, para saber do aluno, do candidato, se ele sabe a diferença entre um e outro. Quando a gente fala da súmula 428 do TST, ela faz remissão ao artigo 244, parágrafo 2º da CLT. E tem ali dois itens, o 1 e o 2. O item 1 diz que o uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza regime de sobreaviso. E o segundo item considera-se em sobreaviso o empregado que à distância, então sobreaviso eu estou na empresa? Não, eu estou à distância. E submetido a controle, eu estou longe, mas eu estou sendo controlado. Controlado como, professora? Por instrumentos telemáticos ou informatizados. A súmula dá para a gente os elementos do que é o sobreaviso. Permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. E aí, a súmula não faz remissão ao artigo 244, parágrafo 2º? Então, a gente tem que ler o 244, parágrafo 2º. Ó. Considera-se sobreaviso. Sobreaviso, vamos lembrar? Sobreaviso, eu estou na empresa? Não, eu estou fora. Estou à distância, né? Estou sendo controlado por via telemática, tá? Em regime de plantão. Então, considera-se sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de sobreaviso será de, no máximo, 24 horas. As horas de sobreaviso para todos os efeitos serão contadas à razão de 1/3 do salário normal. Então, o artigo 244, parágrafo 2º, junto com a súmula 428, estão falando para a gente sobre sobreaviso. O parágrafo 3º e o parágrafo 4º já dizem a respeito da prontidão. Olha o que é a prontidão. Prontidão é quando o empregado está nas dependências. Eu estou de prontidão, eu estou prontamente nas dependências da empresa, aguardando ordens. A escala de prontidão é de no máximo 12 horas. Por que de 12 horas? Porque eu estou na empresa, tá? Apertei aqui o botãozinho, só um minutinho. Eu estou na empresa 12 horas aguardando ordens, tá? E para todos os efeitos, as horas de prontidão são contadas à razão de 2/3 do salário normal, não do salário hora normal. Ó, aqui para pegar bobo, tá? E quando no estabelecimento ou dependência em que se achar um empregado houver facilidade de alimentação, as 12 horas de prontidão poderão ser contínuas, tá? Quando não existir essa facilidade, depois de 6 horas de prontidão, tem que ter uma pausa para a refeição desse trabalhador, tá? Que não será computada como hora. E aí, a professora, que adora fazer um quadro comparativo, porque isso facilita a vida, fez o quadro do sobreaviso e da prontidão, da pause na tela, printa, fotográfica e grava aqui comigo. Ó. Então, se eu estou falando de sobreaviso, eu estou onde? Em casa, vendo meu Netflix, talvez, vendo minha televisão, ou ali em outro local, fora da minha casa e fora do trabalho. Mas eu estou aguardando ordens, eu estou com o meu telefone ligado, eu estou conectado ao meu e-mail, né? Então, eu estou sob controle telemático do meu empregador. Eu posso perfeitamente estar assistindo um filme no cinema, junto com o meu marido lindo, né? Mas eu tô com o meu celular ali na minha cara, junto com a pipoca, porque eu estou de sobreaviso. Eu posso ser chamada a qualquer momento para ir trabalhar.
Nessa escala, como eu estou em casa a priori, ou eu posso estar na casa da minha avó, do meu tio, enfim, passeando, mas dentro, né, de uma circunstância que me permita ir rapidamente para o trabalho se eu for chamada. Máximo de 24 horas. Remuneração, 1/3 do salário normal, tá? A contar da razão de 1/3 do salário normal, tá bom? E na prontidão, eu tenho que ficar na empresa à disposição do meu empregador. Como eu já estou na empresa, o máximo que eu posso ficar lá, 12 horas. Se houver facilidade de alimentação, não preciso fazer pausa, posso ir direto, posso trabalhar essas 12 horas, prontidão 12 horas contínua, tá? Se, porém, não houver essa facilidade, eu preciso de uma pausa para eu me alimentar depois que completou 6 horas. A remuneração é a base de 2/3 do salário hora, normal, tá? Então, presta bem atenção nessas diferenças, porque elas já foram cobradas várias vezes no exame de ordem, tá bom? E só para lembrar, porque quando você vai ler o artigo 244 e parágrafos, ele faz remissão à estrada, né? Porque na época em que foi feito, entrou em vigor esse artigo, era de fato para trabalhadores que laboravam em estradas de ferro, né? Mas agora ele continua se aplicando para outras profissões também, independentes de trabalhar em estrada de ferro, tá? Para qualquer trabalhador que de fato necessite estar de prontidão ou que pode ficar de sobreaviso, ok? Mas aí a remuneração vai mudar. Obviamente, no sobreaviso, se eu estou fora da empresa, eu posso ficar um período maior, mas a minha remuneração acaba sendo menor, né? E lá, na prontidão, eu estou na empresa, tenho que ficar por um período menor, mas a minha remuneração acaba sendo um pouco maior no final das contas, tá? Bem, próxima dica, então, não se esqueça dessa súmula 428 e 244 e parágrafos da CLT. Essa daqui, gente, eu adoro essa súmula porque ela foi alterada em 2015, que é a súmula 362, que é a respeito da prescrição do FGTS. A gente sabe que a prescrição do FGTS ela era a exceção, ser trintenária, e aí em 2015, né, a partir de 16 de junho de 2015, houve uma modulação de efeitos da decisão do STF a respeito da prescrição do FGTS. O que diz a súmula 362? Item 1 e item 2. Para os casos em que a ciência da lesão, tomei conhecimento da lesão a partir de 13 de novembro de 2014, a prescrição é quinquenal, tá? Para reclamar contra o não recolhimento da contribuição para o FGTS, ok? Observada a prescrição bienal, que é o prazo de 2 anos após do término do contrato de trabalho. Então, aqui, tomei ciência no dia 14 de novembro de 2014 que a minha cota, né, o meu FGTS não estava sendo recolhido pelo meu empregador, a prescrição para eu reclamar é quinquenal. Já para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13 de 11 de 2014, vai aplicar o prazo prescricional trintenário, vai aplicar o prazo prescricional que se consumar primeiro, o de 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir de 13 de 11. E aí eu trouxe para você um exemplo que eu gosto muito de dar em sala de aula para esclarecer, para não dar um nó na cabeça, principalmente no item 2. Ó, imagina que o Zezinho tomou ciência que o empregador estava retendo, mas não depositando os valores do FGTS em 17 de 12 de 2015. Vou aplicar a prescrição quinquenal, porque foi posterior a 13 de 11 de 2014. Item 1 da súmula 362. Ok. Mariazinha, foi admitida, segunda hipótese, que é o item 2 da súmula 362. A Maria foi admitida em 10 de junho de 85 e apenas tomou ciência em 20 de outubro de 2013, então antes, né, de 13 de 11 de 2014,
ela só tomou ciência da lesão em 20/10/2013, de que seu empregador retia, mas ele não depositava desde 85, desde a sua admissão, os valores do seu FGTS. Nesse caso, a prescrição será trintenária. Por que que vai ser trintenária? Porque em 2013, contando 20/10/2013, faltavam menos de 5 anos para completar 30 anos do início da lesão. Aí o que que vai acontecer? Vou aplicar a trintenária. Volta aqui na tela para a gente lembrar a redação. Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso, em 13/11, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro. 30 anos contados do termo inicial ou 5 a partir de 13/11/2014. No caso da Maria, em 2013, faltava menos de 5 anos para ela completar 30 anos do início da lesão. O início da lesão não foi da data da admissão, 10/6/85? Então, falta menos de 5 anos para completar 30 anos do início da lesão. Então, aqui a prescrição é a trintenária, tá bom? Então, em virtude da modulação dos efeitos, tá, da decisão lá do STF, esse novo prazo prescricional passa a valer somente para os casos em que a ciência da lesão deu-se a partir de 13/11/2014, ou para os que são anteriores a essa data, mas faltarem mais de 5 anos para se verificar a prescrição trintenária, tá bom? Aqueles, então, anteriores à data citada acima e que faltarem menos de 5 anos para ocorrer a prescrição trintenária, permanece o prazo antigo, tá bom? Essa súmula 362 do TST sobre prescrição de FGTS, preciso que você faça um esforço mental para compreendê-la. Então, leia, depois volta à aula, para, dá pause, tira foto dos exemplos, para que você possa, de fato, memorizar. E vai ser muito importante, porque a chance dessa súmula cair, porque é modulação de efeitos, é enorme, tá? Eu preciso saber se você sabe exatamente qual que é o marco prescricional da FGTS, antes e depois de 13/11/2014, tá? Não esquece de passar pela súmula 362 na sua revisão aí para a primeira etapa. Súmula, dica número 5, súmula número 414 do TST sobre mandado de segurança. Essa daqui é super simples, gente, que na verdade ela quer saber se você conhece a sistemática recursal em relação à tutela provisória concedida antes ou depois da sentença. Ó, essa redação foi alterada, tá? Em 2017, 25/4/2017. Então, fica atento. Item 1 traz pra gente a questão da tutela provisória concedida na sentença, tá? Quando a tutela provisória, ela foi concedida na sentença, não vai caber impugnação pela via do mandado de segurança. Eu vou interpor meu recurso ordinário, se foi na sentença. Se, porém, a tutela provisória foi concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança, em face de inexistência de recurso próprio, tá? E o item 3, a superveniência de sentença nos autos originários, faz perder o objeto do mandado de segurança, que impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela provisória. Olha aqui, resumindo em miúdos. Se a tutela foi concedida na sentença, qual que é o recurso? Qual que é a medida cabível para eu recorrer? RO, recurso ordinário. Se a tutela provisória foi concedida ou indeferida antes da sentença, mandado de segurança, tá? Porque não existe uma via própria para se recorrer. Lembrando que a própria súmula 414 permite a atribuição de efeito suspensivo, tá? É possível, então, a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário. Então, quando eu estou falando aqui da tutela provisória que foi concedida na sentença. Então, eu posso requerer ao tribunal, né, que seja atribuído efeito suspensivo ao meu recurso ordinário, tá bom? Isso está previsto lá na súmula 414, item 1, é o finalzinho dela aqui, ó. É admissível a obtenção de efeito suspensivo no recurso ordinário. Então,
Tutela provisória concedida na sentença RIO. Pode ter efeito suspensivo? Pode. A gente sabe que a regra é efeito devolutivo aos recursos trabalhistas. Mas esse caso é uma hipótese excepcional em que eu posso requerer ao tribunal que conceda ali efeito suspensivo ao meu recurso, tá bom? Tutela provisória concedida ou indeferida antes da sentença, mandado de segurança. Fica esperto aí na súmula 414, tá? Essa é a nossa dica número 5. Vamos então para a nossa dica número 6, que é a nossa dica sobre adicional de periculosidade em abastecimento de aeronave, a súmula 447 do TST. Por que eu gosto dessa súmula? Porque ela já caiu uma vez. E a chance dela cair de novo, né, sempre existe. Olha o que acontece. Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que no momento do abastecimento da aeronave permanecem a bordo, não têm direito ao adicional de periculosidade a que aludem o artigo 193 da CLT e o anexo 2, item 1C da NR 16 do Ministério do Trabalho. Ó, aqui eu tenho a situação. Primeiro, transporte aéreo e os tripulantes e outros empregados do avião que ficam dentro da aeronave no momento que ela está sendo abastecida. Vai ter adicional de periculosidade? Não, não tem. Súmula 447 veda. Aí vamos lá, ele faz remissão ao artigo 93 da CLT. Precisa lembrar quais são as atividades consideradas perigosas na forma da regulamentação aprovada do Ministério do Trabalho, que é a NR 16, tá? Bom, quando eu falo de atividade perigosa, eu estou falando de atividades que impliquem um risco acentuado em virtude de uma exposição permanente do trabalhador a, primeiro, inflamáveis, explosivos e energia elétrica, tá? Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Então, fica atento, tá? O adicional, né? O trabalho em condições de periculosidade assegura o adicional de 30%, é o adicional fixo, sobre o salário básico, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios, participações no lucro da empresa, tá? O empregado pode optar pelo adicional de insalubridade que, porventura, ele seja devido. Aqui é aquela polêmica se cumula ou não cumula. A última decisão do TST foi de que não cumula adicional de insalubridade com periculosidade, tá? O parágrafo 4º traz pra gente, que são também consideradas atividades perigosas, as atividades do trabalhador em motocicleta, tá? Então, eu tenho parágrafo 4º, o motoboy, né, contratado lá para a empresa, ele precisa receber, ele tem direito a receber adicional de periculosidade, tá? Pessoal que trabalha em segurança pessoal patrimonial, né? E o pessoal que trabalha em contato com inflamáveis, explosivos e energia elétrica. Aqui eu tenho todas as hipóteses de trabalho de risco, tá? Então, tripulante que está dentro da aeronave, né, que está a bordo da aeronave, no momento que ela está sendo abastecida, vai receber adicional de periculosidade? Não. Está em contato permanente com o combustível? Não, não está. Então, ela não vai receber, porque, inclusive, ela não está entre as hipóteses previstas aqui na súmula, no artigo 193, perdão, da CLT. Outra súmula que versa sobre adicional de periculosidade é a súmula 191, que é justamente sobre a base de cálculo. Que o adicional de periculosidade, gente, incide apenas sobre o salário básico. Ele exclui todas as outras parcelas que são agregadas ao salário básico, tá? É aquela parte fixa sem o acréscimo de outros adicionais, tá bom? O adicional de periculosidade do empregado eletricitário contratado sob a égide da Lei 7369 de 85 tem que ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. E não é válida norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico. Então, aqui eu estou falando que todo empregado eletricitário que foi contratado sob a égide dessa lei aqui, 7369, aí tem que ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial e não sobre o salário básico, tá? Ao
alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário, que foi promovido pela Lei 12.740 de 2012, atinge somente o contrato de trabalho firmado a partir da sua vigência, de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico. Então, aqui eu coloquei um marco. Você não concorda que a alteração legislativa prejudicial só vai atingir os trabalhadores contratados a partir daquela alteração lesiva, né? Que aquela piora na legislação é só a partir, os contratados a partir da sua vigência. Então, esse caso eletricitário é a mesma coisa, tá? O eletricitário contratado sob a égide da lei de 1985, ele vai receber o adicional de periculosidade sobre a totalidade das verbas de natureza salarial. O salário básico, a base de cálculo, sendo o salário básico para o eletricitário, é só a partir de 2012, quando houve a alteração da lei, mas apenas para os eletricitários contratados a partir da lei nova, tá? Que é a lei 12.740 de 2012. Então, aqui eu tenho uma modulação também de efeitos em razão de lei nova, tá? Então, presta atenção aí. Bom, dica número 7, que eu acho ela super importante também, porque ela foi muito alterada pela reforma trabalhista, que é o tema sobre assistência judiciária gratuita. E a gente vai começar pela súmula 463 do TST. Olha o que acontece. Essa súmula dispõe que a partir de 26 de junho de 2017, então tem um marco temporal, para concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, pessoa física, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, mas se for pelo advogado, tem que estar munido de procuração com poderes específicos para esse fim. Então, se a pessoa natural, ela não firmou declaração de pobreza, mas o advogado dela firmou, ele só pode fazer isso se ele tiver poderes específicos na procuração para declarar a hipossuficiência econômica do seu cliente, tá? Segunda hipótese, assistência para pessoa jurídica. Nesse caso, não basta a mera declaração. É necessária a demonstração cabal da impossibilidade da pessoa jurídica arcar com as despesas do processo. Aqui, o que a gente tem que prestar atenção? Na alteração introduzida pelo artigo 790, pela reforma trabalhista, ao artigo 790, parágrafos 3º e 4º da CLT. Olha aqui comigo. Parágrafo 3º. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho, de qualquer instância, conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive contra traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência. Então, a hipótese do parágrafo 3º, eu aplico uma presunção de hipossuficiência. Aqui basta a mera declaração de pobreza e a demonstração de que o requerente recebe menos ou igual a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência. O parágrafo 4º, ele traz uma hipótese que não se aplica à presunção de hipossuficiência. Então, o benefício da justiça gratuita, ele pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. A pessoa natural tem que demonstrar que, muito embora receba mais de 40%, ela se encontra cabalmente numa situação de miserabilidade. Aí ela tem que trazer contratos de dívida, né? Escola atrasada, água, luz atrasada, enfim. Tem que trazer provas ao processo de que ela se encontra numa situação de miserabilidade. Muito embora receba mais de 40% do regime do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência. Ok. Então, feito isso, tudo ok, não aplica presunção de hipossuficiência. Mas para a pessoa jurídica, ela tem que comprovar cabalmente que ela não tem condições de arcar com as despesas do processo. O que eu sempre falo para os meus alunos, porque eles confundem muito.
Justiça gratuita é diferente de assistência judiciária gratuita. A justiça gratuita está ali no artigo 790 e 791 da CLT, que a parte pede a isenção do pagamento das custas do processo. Eu peço a isenção das custas para mim. Eu, Débora, não quero pagar as custas do processo porque eu não posso, eu não tenho condições. Então, estou pedindo a isenção de custas para mim. Diferentemente, a assistência judiciária gratuita, que está previsto lá nos artigos 14 e 16 da Lei 5584 de 70. Quando eu estou pedindo assistência judiciária gratuita, eu estou pedindo que eu fique isenta de pagar custas do processo, e que seja a parte contrária, então reclamado, por exemplo, condenado a pagar honorários advocatícios para o sindicato que está me representando. Então, o que vai acontecer aqui na assistência judiciária gratuita? Eu, Débora, fui ao meu sindicato, falei assim, olha, sindicato, está acontecendo isso e isso, eu preciso ajuizar uma ação, mas eu não tenho condições de pagar honorários para o sindicato, não tenho condições, não. Então, o que o sindicato vai fazer? Vai pedir o benefício da justiça gratuita para mim, pessoa física, né? Para que eu não pague custas do processo. E ainda vai pedir, né, os honorários advocatícios assistenciais, que é direcionado para o sindicato que me representa na lide, que me assiste nessa lide, tá? Então, aqui eu tenho esses dois, obrigatoriamente eu tenho que estar assistida pelo meu sindicato para eu pedir assistência judiciária gratuita. Quando a gente fala também de custas, eu gosto sempre de trazer, porque houve muita alteração em razão desses, de custas e depósito recursal em razão da reforma trabalhista. Então, eu quero trazer porque complementa muito esse assunto que a gente está tratando. O artigo 790A, A de amor, vai isentar do pagamento de custas amor no coração. Ó, A remete a custas, tá? Então, os 790A da CLT são isentos do pagamento de custas. A de amor, amor no coração. Custas, tá? Além dos beneficiários da justiça gratuita, também União, Estados, Distrito Federal e municípios e respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais e municipais que não explorem atividade econômica, tá? Também isenta A de amor, C de coração, 790A isenta de custas, o Ministério Público do Trabalho, tá? O parágrafo único também nos remete a nos alerta que a isenção não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime pessoas jurídicas referidas no inciso 1, então aqui da Fazenda Pública, né, da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora, tá? Então fica atento também ao parágrafo único. Então, custas tem natureza de taxa, é direcionada para o Estado, para financiar, para custear financeiramente o processo. Então, aqui eu tenho a natureza jurídica da custa, quem é o destinatário da custa e para que ela serve. Tem natureza de taxa direcionada para o Estado para custear financeiramente o processo. Diferente do depósito recursal. O depósito recursal, ele tem natureza de garantia do juízo para lastrear a execução, tá? Então, não vai para o Estado, não tem natureza de taxa. E aí, a reforma trabalhista trouxe para a gente no artigo 899, parágrafos 9º e 10º da CLT, algumas hipóteses de redução e de isenção do depósito recursal. O artigo 899, parágrafo 9º, você vai lembrar 999, trouxe para a gente a possibilidade de redução à metade do valor do depósito recursal. Para quem? Entidades sem fins lucrativos, pelo amor de Deus, grava isso. Sem fins lucrativos é metade. Sem fins lucrativos é metade do depósito recursal. Empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, ok? Então, ME, EPP, empregador doméstico, MEI e entidades sem fins lucrativos. Depósito recursal pela metade, tá?
isento quem não paga, quem não faz depósito recursal para recorrer. Lá no artigo 899, parágrafo 10 da CLT. Os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial, herança jacente, Ministério Público do Trabalho, Fazenda Pública, autarquias e fundações públicas que não explorem atividade econômica e a massa falida. Esses são os isentos do depósito recursal. Presta atenção, porque pode cair na prova que as entidades sem fins lucrativos são isentas de fazer o depósito recursal. Mentira! Entidades sem fins lucrativos têm que fazer sim, mas reduz. O depósito recursal é 50% do valor que deveria depositar, tá? Já as filantrópicas são isentas. Presta atenção, depois da pausa, tira foto e guarda esse material para você estudar, tá bom? Bem, em relação à massa falida, a gente tem que prestar atenção também na súmula 86 do TST, tá bom? A súmula 86, ela fala pra gente sobre deserção, massa falida e empresa em liquidação extrajudicial. O que vai acontecer aqui? Não, bem grandão aí na sua cara, não ocorre deserção do recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Esse privilégio não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial. Então, o que vai acontecer? Pela redação da CLT, a massa falida, lá no artigo 790A, ela não é isenta de pagar custas. Ela tem que pagar custas. Ela vai recolher as custas, mas é ao final do processo, lá no juízo falimentar, tá? Ela vai recolher, mas ao final do processo, no juízo falimentar, em relação a custas, tá? Empresas em liquidação extrajudicial não têm esse benefício, que é garantido à massa falida, tá? Já em relação ao depósito recursal, a gente tem divergência doutrinária. A doutrina majoritária é que a massa falida é isenta do depósito recursal, tá? Em razão da instrução normativa número 3 do TST, combinada com a súmula. Mas se ela fez o depósito antes da decretação da falência, esse valor vai para a execução, tá? Trabalhista e vai ser liberado para o exequente. Então, o que acontece? Em relação às custas, a massa falida vai recolher sim, ela não é isenta. Só que ela vai recolher ao final do processo no juízo falimentar. Empresa em liquidação extrajudicial não tem esse benefício, tem que recolher custas normalmente. Ok. Já depósito recursal, divergência. Majoritariamente, massa falida é isenta do depósito. Mas, antes da decretação da falência, ela fez o depósito recursal, o valor vai ser devolvido para a empresa? Não. O valor vai ser transferido para a execução trabalhista e liberado para o exequente lá no processo do trabalho. Tá bom? Então, aqui a gente fecha essa dica sobre assistência judiciária e a gente vai fechar bem rapidinho no próximo bloco as nossas duas últimas dicas, que é sobre discriminação de portador de trabalhador de doença grave, tá? Aguardo você, bons estudos, vai dando pausa, tira foto aí para você estudar, tá bom? Até mais.